Bom, hoje a gente vai falar sobre manutenção centrada em confiabilidade. Nós vamos focar agora como a gente já viu, os tipos de manutenção, a estrutura de organização, entre outras coisas. Vamos falar agora nas técnicas principais que são aplicadas na indústria. E isso aqui nós vamos relacionar também um pouco com o que nós vimos na aula passada com os indicadores de manutenção. Estão conseguindo ver a tela aí? Está disponível para vocês a minha tela? Sim, professor. Estou conseguindo. Mais alguém além do Evandro? Tá, dá para ver. Beleza, obrigado. Dá para ver, sim. Mas para mim, da área de manutenção, das que eu mais gosto e uma das que mais, das que mais é aplicada na indústria atualmente. Alguns, inclusive, principalmente na mecânica, têm feito TCC sobre isso. Não sei se isso vai interessar a vocês, nós vamos descobrir a partir de hoje. Bom, quando a gente fala sobre confiabilidade, é aquele padrão. Eu não ando nessa ponte se eu não souber que ela é segura. Eu não vou, por exemplo, eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Vocês andariam de avião se soubessem que ele não é seguro, totalmente seguro? Não. Não. Então, é basicamente isso que nós temos de confiabilidade. Qual a confiabilidade? 99%? 70%? É 2%? Qual o nível de confiabilidade você acha que tem um avião? Com certeza, o mais próximo de 100% possível. Apesar dos acidentes que acontecem, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Por quê? Porque tem sua confiabilidade garantida. Nós temos esses exemplos quando a gente vê as pesquisas políticas que estão lá assim, a margem de erro, quer dizer, aquilo vem da confiabilidade estatística do processo. Então, é 2% para mais ou para menos. Isso é relacionado à confiabilidade. Então, quando a gente fala para a área industrial, é levando em consideração o quanto eu posso utilizar aquele equipamento de forma confiável ou não. Se eu posso contar com ele para ser mais direto no objetivo desse tipo de processo aqui. Posso contar com aquele equipamento? Sim ou não? Qual é o índice de confiança? Vamos fazer alguns exercícios depois, hoje, né? Eu tinha comentado com vocês sobre indicadores, que nós teremos alguns exercícios, mas é coisa leve, exercício de 3, 4 variáveis no máximo, e um encadeia o outro. Nós vamos dar seguimento aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir o que é confiabilidade para entender bem o que a gente está estudando, né? Então, no nosso caso aqui, é a definição da Organização Europeia de Controle de Qualidade, é uma definição desde 1965, então isso é algo presente há muito já na indústria. Isso a gente sempre associa com os padrões de qualidade, né? E fala, eu confio nessa marca, eu só compro nessa empresa, eu só tenho esse tipo de celular, eu só tenho esse tipo de eletrodoméstico, que é focado em uma empresa específica. Isso geralmente porque ela conquista a nossa confiança. Não necessariamente pela confiabilidade do termo técnico para a indústria. Aí nós vamos falar sobre esse termo técnico agora. Bom, isso a gente leva em consideração o quanto o produto pode operar com sucesso. O que isso quer dizer? É a famosa, eu tenho certeza que ele vai operar durante 2 anos. A gente costuma falar isso sobre telefone, né? Que depois de 1 ano ele começa a dar problemas na bateria, na tela, ou qualquer outra coisa, no carregador. Então, qual a confiabilidade? É 1 ano, 2 anos, carro, 20 anos, 50 anos, máquina de lavar, 2 anos, isso aí vai depender. As pessoas costumam dizer que antigamente tinha esse tipo de situação, nas quais durava-se mais tempo os componentes, a confiabilidade era maior. Mas isso leva em consideração os processos de fabricação que são adotados e a forma que é fabricado também. Quanto mais leve, mais barato, mais fácil. Essa é a possibilidade que as pessoas levaram em consideração, mantendo a confiabilidade durante um tempo considerado assim, necessário ou ideal. Então, essa seria a definição de confiabilidade para o processo de manutenção. Então, é levado em consideração como probabilidade, famosa estatística. Foi como eu disse.
semelhante ao que no processo que eu usei como exemplo, o processo eleitoral, que diz a confiança de 95%, 98%, 97%, que é semelhante aqui ao que nós vamos ver. Então, sempre lembrar que confiabilidade está diretamente relacionada à probabilidade e estatística. Então, quais são os objetivos da confiabilidade? O primeiro deles, obviamente, como a gente usou o exemplo do avião, se ele é confiável, quer dizer que os níveis de segurança dele são altos. É o famoso. No parque da Disney, não tem comparação com o parque de bairro, com relação à segurança, com relação à confiabilidade do equipamento. Quanto maior é a empresa, mais segurança e confiabilidade ela vai utilizar, vai tentar aplicar nos seus equipamentos. E isso é de extrema importância, como eu falei, para ter a confiança do comprador do produto, né, no caso, também dos operadores, que é extremamente importante garantir a segurança e a confiabilidade para que os colaboradores atuem. Isso, lembrar sempre importante que o recurso humano é muito mais importante que o recurso financeiro, né, para uma empresa, também devido aos problemas que podem acontecer. Outra coisa. Bom, ela também é aplicada para restaurar a segurança e confiabilidade de um equipamento. O que isso quer dizer? Ele está dando vários problemas. Então, nós fazemos uma manutenção focando na confiabilidade, ou seja, centrada na confiabilidade, para aí sim eu confirmar que esse equipamento vai ter a confiança desejada e não vai mais ter um desempenho insatisfatório. Então, além de garantir um nível de segurança e confiabilidade alto, eu posso recuperar essas mesmas variáveis, de um equipamento que teve algum tipo de problema, teve algum tipo de falha, algum tipo de pane ou algo relacionado. Outra coisa, isso a gente tem tratado bastante quando a gente fala sobre indústria 4.0, que são os bancos de dados. A gente viu isso também com relação à manutenção preditiva, quando a gente falou dos passos para se criar um plano de manutenção, que é se utilizar bastante os bancos de dados e, se possível, informatizados. Para quê? Que lá seja de fácil acesso às informações que são necessárias para aí sim nós fazermos algum tipo de melhoria no equipamento. No caso, se na fase de projeto existirem algumas variáveis que não correspondem necessariamente à realidade, pode acontecer uma melhoria na fase de reprojeto, que seria verificar os problemas que não foram observados anteriormente. Quem já participou, talvez no estágio ou na vida de um projeto piloto, que é algo que vai implantar alguma situação, seja uma loja, uma prática, seja uma unidade industrial, sabe que a maioria das variáveis utilizadas são as ideais, né? Então, são aquelas imaginárias. Quanto você imagina que vai ser de perfeito. Ninguém vai levar em consideração sempre o pior cenário. É interessante que você leve em consideração? Com certeza. Mas nem sempre o pior cenário imaginável pode ser o pior cenário de todos. Então, a pergunta para vocês, por exemplo, qual foi o dono de empresa que se preparou para esse tipo de situação que nós temos agora, de pandemia mundial? Ninguém. O cara pode ser o mais preparado possível, que ele não tinha isso em no seu portfólio de problemas que poderiam acontecer. Então, essa situação, por exemplo, exige uma melhoria de desempenho, seja no processo, no produto ou no quesito de logística. Isso aí, e só um exemplo ligado à parte de melhoria, não necessariamente ligado à manutenção. E, além disso, quanto mais confiável é um equipamento, mais garantias nós teremos para fazer uma melhor produção, por exemplo, né? E aí sim atingir os objetivos com o menor custo possível. Se eu não tenho que fazer manutenção fora de hora, isso a gente já viu quando a gente comparou os tipos de manutenção, o custo é o menor possível. E isso é extremamente interessante. Alguma questão quanto aos objetivos da manutenção centrada em confiabilidade? Não. Beleza. Um falou, todos falaram. Então, vamos lá. Isso a gente sabe muito bem, né? Estamos aqui alguns pontos que podem ser observados.
qualquer produto está sujeito a falhas. Uma Ferrari pode falhar, mesmo com todo o projeto envolvido nela? Lógico que pode. Pode e se tiver que acontecer, vai acontecer. Alguns produtos podem ser desastrosos? Sim. Por exemplo, nós temos os casos das aeronaves. Se falhar algum componente relacionado, por exemplo, ao comando ou à propulsão, a chance de queda é gigante. Se for o trem de pouso, por exemplo, pode ter problema na hora de fazer o pouso, pode ser que não seja tão catastrófico assim, mas nesse caso, a maioria dos problemas que podem acontecer são catastróficos e desastrosos. E quando a gente elimina ou reduz a chance de falhas acontecerem, ou seja, aquelas chamadas falhas potenciais, eu vou ser mais competitivo. E que vocês da produção, você conhece muito bem isso é uma vantagem competitiva. Aquela empresa que realmente lhe dá garantias. Não, eu posso confiar nesse fornecedor porque ele entrega no dia e o equipamento dele funciona. É como a gente brinca, né? Que tudo que vinha do Paraguai não é confiável, que vai quebrar amanhã, e também algumas coisas da China, devido à falta de qualidade, falta de confiabilidade no processo. Então, aí como as pessoas brincam, um carro alemão é confiável. Minha avó mesmo fala que se for a televisão, ela só compra geladeira se for Brastemp. Porque ela acredita que é confiável, que dura 30 anos, 40 anos, para evitar falhas que podem vir a acontecer. A fase projeto, para mim, o engenheiro de projeto, seja ele de qualquer formação, é o engenheiro mais completo da indústria. Porque ele tem o efeito visionário, o efeito calculista, o efeito projetista, o efeito administrador e principalmente o efeito sonhador, que ele vai juntar tudo e vai transformar em algo que não era nada em alguma coisa. Só que existem erros que podem acontecer que geram problemas graves. Por exemplo, tem um caso de um prédio que ele é de 20 andares de luxo, que todos os andares têm piscina. E o engenheiro calculista fez a estrutura sem considerar o peso da água nas piscinas. Então, ninguém pode colocar água na piscina. Então, adiantou ter essa piscina no prédio? Não. Isso é uma falha no projeto? Com certeza. O exemplo também que é muito comum, às vezes eu cito algumas vezes, a ciclovia Tim Maia, que liga o Leme ao Pontal, lá no Rio de Janeiro, na capital. Foi feito o cálculo da estrutura sem considerar a ressaca da maré, sendo que a ponte é na beira da praia. Sem considerar a ressaca do mar. Parece coisa absurda agora, mas que por algum motivo não passou na cabeça dos projetistas. Será que isso tem conserto para aumentar a confiabilidade? Eles refizeram a obra e resolveram vários dos problemas que essa estrutura tinha, por exemplo, como reforço, entre outras coisas. Então, as falhas de projetos podem acontecer por material inadequado, por esquecer-se de uma variável importante como essa que eu usei, por exemplo, ou essa imagem que está aqui, que a ponte não se encontrou uma com a outra. Então, o layout está confuso. Então, toda a fase de projeto ela é bem complexa e a execução é tão complexa quanto. Porque, geralmente, quem está na fase de projeto costuma liderar a execução, mas não faz todos os serviços. Então, tem que estar extremamente claro quais são as atividades e como elas devem ser feitas pelos executores. Então, a confiabilidade é ligada nisso, evitar problemas nos projetos. Outra coisa. Falha na instalação de máquinas. Por exemplo, nós temos aqui 2 tubulações que se soubessem, né, que era dessa maneira, que elas estão dispostas teoricamente ao contrário, era só mudar a posição das duas. Não precisava fazer esse joelho aqui, essa curva, que tudo isso gera perda de carga, né, na tubulação, somente se for a parte hidráulica. Isso também pode levar a problemas de falta de manutenção. Um exemplo que eu tenho quando eu trabalhava como assistente de manutenção é que era num parque temático aqui no Rio, né? Então, tinha vários dos prédios que eram lanchonetes. E cada um deles tinha uma tubulação específica para a sua água. Só que elas partiam do mesmo local.
Em algum ponto, devido a um outro prédio que nós tínhamos lá, várias tubulações de PVC se cruzaram no mesmo local. Então, tinha umas 5 tubulações passando uma por cima da outra. E com a movimentação com o tempo, depois de 5 anos, uma tubulação amassou a outra. Então, o PVC se comprimiu. Então, nós tivemos que cavar, abrir uma distância mais ou menos de uns 2 metros na terra. E encontramos um motivo que não estava chegando água em certo quiosque, por exemplo. Era a tubulação dobrada. Eu nunca tinha visto isso, nem os meus superiores, né? Então, nós tivemos que fazer uma substituição. No caso, foram 3 tubulações. Uma que estava amassada e 2 que estavam rachadas, já querendo falhar. O que a gente fez? A gente propôs a modificação da linha da tubulação. Fizemos algumas modificações para ela não ficar uma sobre a outra. Isso não era considerado também no projeto inicial. Foi alguma coisa que resolveram durante a obra, ou seja, durante a execução do projeto. Isso não quer dizer necessariamente que quem executa o projeto não sabe o que está fazendo. Ele está tentando se virar com o que tem. Aí nós temos esse caso da falta de treinamento. Aí tem um erro que eu cometi, por exemplo. A gente tinha que cortar lá uma chapa de metal. Os colaboradores que faziam esse tipo de serviço não estavam. Estava só um, que era o assistente, e eu. Eu falei, igual um grande, não, deixa que eu resolvo, eu vou cortar. Cortei na medida errada, só tinha uma chapa. Então tivemos que comprar outra, eu levei um puxão de orelha. Por quê? Teve uma falta de treinamento para mim para operar o equipamento, que não era nem para eu estar mexendo. Eu só quis ser legal e dei mole, era estagiário, né? Lembrando que o estagiário não pode fazer nada fora das suas funções, que aí inventa a moda. Então, a falta de treinamento é um problema grave. A gente vê muito o pessoal que costuma fazer a pintura de fora, da lado externo de prédio. Não tem uma linha de vida, só está em cima do andame tranquilo. E é isso. Isso é um problema grave. Falha nos fornecedores. Isso é algo muito comum. Não, eu estou esperando o fornecedor entregar. Vai entregar hoje. Aí hoje não entrega. Semana que vem. Não entregou. Daí 2 semanas. Não entregou. Daí 5 meses. Não entregou. Esse fornecedor não é confiável e, por consequência, não torna o seu negócio confiável. Porque se você não tem fornecedores que fornecem no prazo correto, você não consegue produzir da maneira correta, gerar uma confiança para o seu fornecedor. Isso é um ponto extremamente importante, que na manutenção também é relevante. Quando nós temos que substituir, por exemplo, componentes para manter um equipamento em funcionamento e nós não conseguimos substituir. Logo, o equipamento não funciona, não pode funcionar, não tem como funcionar. Aí tem um outro problema também que pode acontecer, são as falhas causadas pelo cliente. Isso aí geralmente está lá na garantia. Se quebrar a tela do celular, não tem conserto. Se ela queimar por dentro, aí sim. Aí são coisas, se cair dentro da água, aí depende da situação. Isso é o mau uso do produto, já não é mais culpa da manutenção, do sistema de manutenção, nem da confiabilidade no processo, no produto que está sendo aplicado na indústria. Bom, então nós temos alguns conceitos fundamentais que a gente já falou sobre falha, né? Não custa relembrar para a gente poder analisar aqui, já que nós queremos evitar falhas que podem vir a acontecer. Bom, como a gente já tinha falado antes, a falha é a interrupção de desempenho de alguma função requerida. Isso que pode acontecer. Opa, aqui. Bom, ela pode ser parcial ou completa, pode ser gradual ou repentina, e pode ser só uma falha não crítica, por exemplo, um carro não ligar mais, ou pode ser algo inseguro, ligado a problemas e danos materiais ou de insegurança dos colaboradores. Como é que está cortando aqui? Ah, não, é isso mesmo. Aqui. Bom, nós temos aqui o ideal e tem o tempo de vida, que é o que vai acontecer. Isso sem a ocorrência de qualquer defeito. Então, no caso, o ideal seria de T0 a T. Aí, no real,
que, como eu falei, a diferença do projeto para a aplicação de verdade. Então, antes do tempo que é considerado o tempo de vida, de acordo com o mundo ideal, ocorre um defeito ou uma falha no meio do processo. Esse defeito pode ser no início do tempo, no meio do tempo, no final do tempo. O ideal é que seja mais próximo do que foi imaginado para o mesmo, que aí ele garante certa confiabilidade. A confiabilidade é essa margem de erro entre o tempo de vida ideal e o tempo de vida real. Aí, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Qual foi o tempo até o primeiro defeito? Que a gente já falou, né? Tempo médio até a primeira falha. A gente falou na aula passada. E aqui nós temos o tempo médio entre falhas. Aqui, o primeiro defeito, funcionamento, o tempo entre dois defeitos. Isso aqui são aqueles indicadores que nós falamos na nossa aula passada. E aqui nós temos o tempo de reparo, né? Por exemplo, o que é interessante para a gente? Com que frequência ocorrem os defeitos? Isso a gente falou na aula passada, 2 meses, 3 meses, 3 dias. Qual é o tempo entre um defeito e outro? Também é interessante. Qual é o tempo até o primeiro defeito? São todos indicadores que nós temos. Qual é o tempo gasto para recuperar? Também indicadores que nós falamos. Quais as chances dos sistemas funcionar sem nenhum defeito? Também tem que ser considerado. E também as chances de funcionar em um determinado instante. Então, digamos que no instante, daqui 2 meses, vai estar funcionando? Sim ou não? Isso também dá para se fazer. Eu vou só encerrar aqui essa chamada, pessoal, que vai dar o prazo aqui, e vou abrir mais uma com o mesmo link. Tudo bem? Beleza.